Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos Zacarias, que recebe a visita do anjo Gabriel e anuncia o nascimento de São João Batista. Aqui, todo o ambiente é realmente de preparação para a vinda do Salvador, que é Jesus, porque nós sabemos que com o nascimento de João Batista, nós temos aí aquele que virá para preparar a vinda do Messias. Mas existem alguns pontos que a gente poderia analisar nesse Evangelho que são bastante interessantes para aplicação na nossa vida. O anjo aparece para Zacarias. Ele diz curiosamente para Zacarias o seguinte: não tenhas medo, o Senhor ouviu a tua oração. Mas Zacarias não parece que estivesse pedindo pelo nascimento de um filho. Aliás, muito pelo contrário, quando o anjo diz que vai nascer um filho, ele duvida. Por quê? Porque ele já havia desesperado, ele já não esperava mais o nascimento de um filho. Santo Agostinho, então, explica como é que isto que Zacarias estava fazendo, oferecendo incenso no altar e pedindo pela salvação, pela remissão dos pecados do povo, para que as orações do povo fossem ouvidas, isto é que foi verdadeiramente o ouvir as preces. Ou seja, as preces que Zacarias estava apresentando ali como sacerdote, no altar do incenso, é que foram ouvidas. Ou seja, Zacarias estava pedindo pela salvação de todo o povo. E aquela criança que iria nascer dele seria instrumento de preparação para a salvação de todo o povo. Eis aí, então, como é que se explica que Zacarias foi ouvido nas suas preces. Isso também nos ensina o seguinte, que nós muitas vezes fazemos nossas orações, mas não estamos abertos para enxergar a forma como Deus vai ouvir as nossas orações. Ou seja, Deus ouve nossas orações nem sempre do jeito que nós imaginamos. Nós temos que estar abertos para enxergar a misericórdia de Deus que se manifesta de formas talvez inesperadas. E essa foi a grande dificuldade de Zacarias. Zacarias rezava e pedia pela salvação do povo, mas ele não conseguia enxergar como é que ele, já velho, casado com uma mulher já velha, poderiam ser instrumentos para a salvação desse povo, dando à luz um filho que iria preparar o caminho do Messias. Nós, muitas vezes, nos excluímos dos caminhos de Deus. Nós não estamos dispostos. Nós rezamos: Senhor, salva o teu povo, ajuda a tua igreja, faz alguma coisa, meu Deus. Mas nós não fazemos a oração dispondo a nós mesmos como sendo aqueles que podem realmente ser instrumento da graça para que o povo encontre o caminho da salvação. Por exemplo, eu conheço alguns jovens que às vezes rezam pelas vocações e passam horas diante do Santíssimo pedindo pelas vocações sacerdotais, mas nunca fazem a oração dizendo assim: Senhor, se for eu, chama-me. Se sou eu quem estou sendo chamado para o sacerdócio, nessa oração pelas vocações, eis-me aqui. Então, é importante a gente não se excluir dos projetos de Deus. Zacarias rezou pela salvação do povo. O anjo chega e diz: eu ouvi tua oração. Deus ouviu tua oração. E a salvação do povo virá. Deus ouvindo uma oração que você fez há muitos anos atrás e você já nem espera mais, que é através de um filho. Você foi agraciado por um filho que irá preparar o caminho do Messias. Que Deus também seja graça e bondade para nós, ouvindo as nossas preces, nem sempre do jeito que nós esperávamos, que nós sejamos surpreendidos pela bondade de Deus, como Zacarias foi no Evangelho de hoje. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.